Nós estamos com uma das maiores personalidades do jornalismo do Brasil. Sim, Fausto Camunha, grande jornalista e homem de grandes batalhas na comunicação e no esporte. Obrigado, viu? Todo mundo conhece o Fausto. Claro. Na televisão, rádio, na política, no esporte. Obrigado, mas a adjetivação aí está muito forte. Não, é uma referência, é verdade, é uma referência para o jornalismo. Uma referência para o jornalismo, é verdade. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu já tinha dito para o Izara, inclusive, que várias vezes eu assisti o programa. E uma das vezes que me prendeu muita atenção, porque ele havia trabalhado comigo, o Félix, né, Félix. goleiro? Fizemos aqui... Foi poucos dias antes, talvez, dele falecer. Deixar, não é? Foi uma entrevista muito bonita, muito feliz, que ele contou muito apaixonado. O Félix sempre foi muito apaixonado por tudo que fez, né? Ele trouxe a cópia da Jules Rimet que ele ganhou. Isso. Exatamente. Interessante. Ele falou que fumava direto, né, Fábio? Isso é o exemplo que ele não precisava ter dado pra gente, era isso. Ele falou que ele fumava tanto que no intervalo do jogo ele fumava também. Mas ele disse que não era só ele, não. Tinha mais gente, né, que fumava, né? Isso mesmo. Verdade. Fausto, você foi editor dos noticiários da Rádio Bandeirantes, da Jovem Pan. Conta um pouquinho como é que você começou nessa trajetória. Bom, eu comecei em Jornal de Bairro, Gazeta de Santo Amaro, que é uma escolinha, né? A gente aprende a fazer reportagem, redigir, editar, buscar anúncio também, porque o Jornal de Bairro vive de anúncio, verdade, né? Então é uma escola grandiosa. E isso foi nos anos 60, faz bastante tempo mesmo. Um dia eu estava passando ali pela antiga camisaria Varca e o Lorival Pacheco era locutor da Rádio Bandeirantes. E ele me perguntou: Fausto, você não quer ir para a Rádio Bandeirantes? Eu tinha uns 20 anos de idade. Claro que eu quero ir. Fui lá, conheci o Alexandre Kadunk, que na época era um nome fortíssimo no jornalismo, né? E acabei fazendo um teste lá e fiquei na Bandeirantes. Depois de um tempo, eu fui para a Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo. Isso mesmo. Depois da Rádio Nacional, eu fui para a TV Globo. Fui ser editor do Hoje, editor-chefe do Hoje. Em seguida, eu passei para o Jornal Nacional e cheguei a ser editor-chefe também do Jornal Nacional. Editor-chefe do Jornal Nacional. Que é o jornal mais conhecido do Brasil. Foi uma honra muito grande para mim ter trabalhado nessas condições lá como editor-chefe, né? Em seguida, eu fui ser editor-chefe do Departamento de Jornalismo da TV Cultura. TV Cultura. Também fiquei um bom tempo. E foi assim, eu sempre eu trabalhei na Jovem Pan também, então sempre em rádio e televisão. E nunca de frente às câmeras, eu sempre fiquei... Sempre atrás, sempre na retaguarda. Olha que interessante. E como é que você teve a mudança? Porque você foi secretário de esportes também, não foi? Eu fui secretário em 1993. O então secretário Arthur Alves Pinto me convidou para ser secretário adjunto da Secretaria de Esporte e Turismo do Estado. Eu fui para lá e ele em seguida saiu e eu fiquei titular da Secretaria de Esportes até o fim de 94, foi quando terminou o governo do Fleury, né? E a minha boa recordação nesse período foi a criação das escolinhas de esporte. Que interessante. Essas escolinhas tinham 8 modalidades, não era só futebol, basquete, vôlei, judô. Aurélio Miguel dava aula de judô, vereador hoje. A Esmeralda de Jesus, que era uma campeã de atletismo, dava aula de atletismo. E os jogadores, eu tinha 200 escolinhas. Félix era um deles, Ademir da Guia, Dudu, Mengalvio, Dorval, enfim, gente muito conhecida. Você trouxe campeões, né? Campeões. O Maguila dava aula. O Maguila dava aula de boxe. Só nomes, né, medalhões, né? E nessa época a gente promovia eventos na FEBEM com essa turma toda, sabe? Vocês imaginam o Maguila fazendo uma palestra para os meninos da FEBEM. Olha que eu me lembro que numa das oportunidades, um dos garotos perguntou para ele se ele fizesse um menino alfaiate lá dentro da FEBEM. Ele queria fazer o calção e perguntou se o Maguila usaria o calção.
A Maguila deu um abraço nele, mas com o maior prazer. Dia seguinte saiu uma baita foto do Maguila abraçando o menino. Que interessante. Nos jornais e tal, sabe? Então era um trabalho social, modéstia à parte, muito bem feito dentro da FEBEM. Hoje ainda existem esses programas? Eu não sei dizer para você se existe. Claro que deve existir muita coisa boa também hoje, né? Mas na minha época era o esporte. A gente entrava na FEBEM, invadia, como eu dizia sempre, invadia a FEBEM com esporte. Jogos, por exemplo, do Pacaembu, a gente formava uma seleção de meninos da FEBEM e fazia preliminar. E cada um deles via o nome lá no placar eletrônico. Isso para autoestima era muito bom, né? Muito bom. Esse é um trabalho que eu me recordo com muito gosto. Mas como que foi essa coisa de homem de comunicação, de jornal, essa coisa com o esporte? Já gostava sempre do esporte? Já, sempre gostei de esporte. Né? Mas a oportunidade que me deu inicialmente foi o ex-deputado o Arthur Alves Pinto, né? Ele, bom, acho que o Fausto vai acabar sendo um secretário à altura aí da secretaria, e eu aceitei o desafio e fui. E depois da estadual eu acabei indo também para a municipal, né? Então eu tive as duas experiências. Na municipal você trabalhou junto com o Félix? Na municipal? Não, o Félix foi na estadual. Não, na estadual também. Eu tinha 200 escolinhas na estadual. Depois na municipal eu consegui montar 100. Pena que nas duas oportunidades, quando eu saí, as escolinhas... Hoje não existe mais as escolinhas? Hoje existe, eles se transformaram em cooperativa. E aí deu alguns problemas, como sempre acontece em cooperativas. É verdade. E me parece que hoje esse projeto está meio devagar, ou totalmente devagar, não sei. É interessante uma coisa que eu notei nessa trajetória, é o seguinte: eu noto muito quando se fala de esporte hoje, a gente quase que coloca todo o nosso foco no tal do futebol, e principalmente futebol masculino, que futebol feminino também ninguém liga, né? Mas o senhor, como homem de esporte e de comunicação, sempre teve um cuidado muito grande para que todos os esportes fossem contemplados, né? Interessante, eu estava vendo aqui, né? Exatamente. Na secretaria eram 8 modalidades. Porque ninguém pode esquecer do vôlei, do basquete, do judô, enfim, de outros esportes, né? Tênis de mesa. A gente fazia eventos na Praça da Sé nesse período. Eu enchia aquela praça ali com mesas de tênis de mesa e levava os campeões da época de tênis de mesa e a molecada que convive ali na Praça da Sé, cheirando cola e etc. Muita gente conseguiu atrair e levar para a secretaria, e da secretaria eu encaminhava para a então secretária de assistência da época, que é hoje também a Alda Marco Antônio. Alda Marco Antônio, isso é verdade. Era um trabalho conjunto. É a atual vice-prefeita de São Paulo. E que tem uma preocupação muito grande com o social, né? A dona Alda Marco Antônio tem uma preocupação muito grande, né? Muito grande mesmo, com essa questão social, né? Era uma delícia trabalhar com a Alda, porque a gente na época falava a mesma linguagem, né? Ela secretária de assistência e eu de esporte. E as duas coisas andando juntas, eu acho muito importante para a cidade, né? É verdade, é verdade. E o Fausto era muito amigo do meu pai. Quando eu resolvi sair candidato, ele foi o único que me dava os espaços, me chamava lá, eu participava do programa. Ele tem o programa Gente que Fala, né? Programa Gente que Fala. Na Rádio Trianon. Mas desde que você falou do seu pai, eu quando assumi a Secretaria de Esporte do município, na primeira semana o Ricardo Izar, então deputado federal, como você, pai, me telefonou: Fausto, você já preencheu a vaga de diretor do Centro Olímpico? Eu falei: não, Ricardo, eu ainda estou procurando alguém. Puxa vida, não esquece do Gilmar. Olha, é verdade. Lembrança. Aí, imagina, eu vou ligar para o Gilmar agora, porque é uma excelente escolha, né? Aí o Gilmar foi lá conversar comigo
e ficou lá durante todo o período. Gilmar, comigo. Isso mesmo. Dirigindo o Centro Olímpico. Gilmar, que é Gilmar goleiro, Gilmar de Santos Neves. Isso mesmo, né? Goleiro. Isso mesmo. E que depois foi ser secretário também de esportes, né? Muito depois. Naquele período do Pita, nós saímos durante 16 dias, porque ele foi impedido de continuar. Isso. Na época pela Justiça, depois... Ele foi lá, na tua saída que ele assumiu a secretaria, é isso, Gilmar? Ele assumiu no meu lugar, ficou 16 dias e eu acabei retornando. E eu lembro que o Gilmar falava assim, isso aqui não é coisa para mim, eu não aguento, é muito problema, é muita dor de cabeça. Ele não aguentou mesmo ficar ali, né? Sofreu. Tem que ter muito jogo de cintura, é uma secretaria política, né? Então, você, Ricardo, como político, sabe disso. Então, o Gilmar, o Gilmar tem o jeito dele de ser e às vezes a gente tinha que engolir sapo, sabe? Então, e o Gilmar é uma pessoa extremamente competente, mas ele era durão, sabe? Né? Então, É verdade. Mas fez uma ótima administração. Que interessante. Só voltar a falar aqui, o programa é na Rádio Trianon. Tem 12 anos esse programa, muito tempo o programa. 12 anos. Logo que eu saí da secretaria, eu resolvi voltar ao meu meio, né? Isso, E acertei com a Rádio Trianon. E a gente tem o programa lá, Gente que Fala. São 4 convidados todos os dias. Isso. Então eu levo deputados, secretários, ministros, o governador já foi, o prefeito já foi. E a gente vai... Todo dia o programa? Que horas? Todo dia, da meio-dia a 1 hora. Meio-dia a 1 hora. Rádio Liliane Trianon, Ventura, né, que faz. A Liliane Ventura que apresenta. Que apresenta. Né? E agora estamos também na TV Web, também ao vivo, diariamente, meio-dia às 13 horas. Meio-dia às 13, meio-dia. Nós vamos falar da TV, chama TV Êxito, né? TV Êxito. A gente vai falar da TV, mas depois da nossa paradinha. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Nós estamos de volta ao programa Cotidiano e Você, hoje com o Fausto Camunha aqui, padre. Isso, já falei que é uma referência no jornalismo no Brasil, hein? É isso mesmo, isso mesmo. É verdade. A gente estava falando da TV, Fausto. Você está montando um novo modo de fazer televisão, que é a TV Êxito, não é? Eu fiz parceria com 2 amigos profissionais, 2 empresários, o Flávio Genari e o Davi Grossman. E nós estamos montando ali na Joaquim Távora, né? Temos lá uma produtora e agora estamos fazendo uma grade de programas para a TV Web. Então, estamos bem no começo. Programas sobre cultura, sobre direitos, sobre transportes, enfim, uma grade, programa de variedades. E as coisas estão começando agora, neste período, né? Eu creio que a partir de janeiro do ano que vem a gente já esteja bem devidamente aparelhado. Sim. E com isso totalmente no ar, no mínimo 12 horas por dia. Que beleza. Hoje já está no ar. Hoje está no ar o programa Gente que Fala e mais uns 2 programas. É muito complicado, é complicado e caro. Então a gente tem que ir devagar, né? Mas e o futuro da TV, o futuro da comunicação é a internet, né? A internet. Quando antigamente começou o rádio, o pessoal olhava para o rádio e falava, esse negócio não vai dar certo, não. Né? E o rádio, depois veio a televisão, isso não vai dar certo. E hoje a televisão, a internet, o pessoal olha e fala, não sei se vai, mas o futuro é a internet. A gente vai estar assistindo TV pela internet. Eu vejo pela minha filha. Minha filha gosta de assistir aquela novela do Carrossel. Sabe? Sei.
E ela assiste no iPad lá. Ela puxa, porque ela dorme cedo para ir para a escola, então ela puxa e no dia seguinte. Vai ser, o futuro é esse, o on demand, né? Que você vai puxar e vai ver e vai assim. Então vocês imaginem quando eu estive no Jornal Nacional. Então, essa história é interessante. O homem que está trabalhando com a internet e o homem que trabalhou com o Jornal Nacional naquela época. Né? Naquela época era filme. Então a equipe saía, ia fazer a reportagem, trazia o filme, era um rolo. Que tinha que revelar. A gente ia na sala de montagem, assistia. Às vezes o filme velava, perdia todo o material. E o filme era um filme colado no outro. O que é velava? Amarelava, queimava o filme. Queimava o filme. Queimou o filme. Né? E a gente tinha que responder para o Rio de Janeiro, como hoje. Sei. A chefia do Jornal Nacional é lá. Só que na nossa época era ao vivo aqui. Então o Ferreira Martins chegou a apresentar o Jornal Nacional aqui em São Paulo. O Lívio Carneiro também apresentou, que era um apresentador da época, chegou a ser repórter-esso e tal. Sei. E é isso. Eu peguei na Globo a transformação do preto e branco para o colorido. Cor. Então era muito complicado, porque determinadas roupas, listradas, por exemplo, embaralhava tudo, a pessoa tinha que ou trocar a roupa, se fosse a camisa, trocar a camisa, era bem complicado. Mas eu às vezes estou conversando com amigos daquela época, nós pegamos todas as transformações, isso é muito bom, né? E é interessante, era uma rede ou não era rede? Porque lá tinha Rio e aqui tinha São Paulo. Não, o Jornal Nacional era uma rede nacional. Já era uma rede, mas... Só que quando cortava para São Paulo, o Cid Moreira lia uma determinada frase, já previamente combinada, era deixa, e cortava para São Paulo. E aí entrava São Paulo, porque... São Paulo tinha 4, 5 minutos, né, com o noticiário daqui. E após o Jornal Nacional tinha o noticiário local daqui. Ah, entendi. Não tinha o SPTV como tem hoje, por exemplo. Porque para se montar uma rede foi muito complicado, porque não existia o satélite ainda, né? O Jornal Nacional é o primeiro a montar uma rede com links de micro-ondas, né? Que vem mandando sinais até chegar em São Paulo, né? Imagine o Jornal Nacional entrando na mesma hora em diversas localidades, diversas praças. É um trabalho de maluco, né? É de maluco. Assistiu que em cada praça colocar no mesmo horário. Em todas elas no mesmo horário. Não é que era distribuído de um lugar só. Então você estava lá terminando o Jornal Nacional, da parte de São Paulo, por exemplo, e o jornal daqui tinha 2 minutos e 28 segundos. Aí vinha o coordenador de programação e dizia, olha, 2 minutos e 28 segundos, não. Vai ter que ter 2 minutos e 23 segundos. Aí você tinha que refazer tanto o filme como o texto, etc., e encaixar direitinho naquele tempo, que era cronometrado, né? E aí o jornal ia para o ar. Que coisa, olha. Houve alguns acidentes na época, acidentes de percurso, né? Corta para São Paulo e aí São Paulo não entrava. Não entrava. Essas coisas. Jornal ao vivo, né? E o Armando Nogueira, que era o... O Armando Nogueira era o diretor de jornalismo, Alice Maria, a editora-chefe. Isso. O Boni, o diretor, e o Walter Clark, também diretor do período. Isso. E o jornal, eles comparavam botar o Jornal Nacional no ar como se fosse pilotar um Boeing, né? Um Boeing. Todo mundo ficava desesperado ali até que ele pudesse decolar. Agora, a qualidade já que tinha na época era uma coisa incrível. Apresentador daqui ia cortar o cabelo no Rio de Janeiro. Que isso? Cortava o cabelo no Rio de Janeiro. Qualquer problema no filme, qualquer sujeirinha na imagem, não entrava. A gente sabia, já cortava. Também palavras como alcaide em vez de prefeito, edil em vez de vereador, não entrava. Era proibido. Existia uma cartilha preparada pelo Já existia Armando. um manual de redação até tinha já. que usar um português que todo mundo entendesse. Uma linguagem fácil de ser entendida. Porque foi uma transição do repórter, porque o repórter era muito classudo, né? Era muita voz impostada, né? E muito termo difícil também, né? Você fala em repórter-esso, a gente lembra do Heron Domingues. Heron Domingues, que também apresentou o Jornal Nacional durante muito tempo. Eu tenho uma gravação em casa
do último dia do Repórter Esso, apresentado por ele. Que interessante. Isso correu muito na internet, porque ele não conseguia quase chegar ao final, deu uma crise de choro no Heron. Que isso, que interessante. Porque ele sabia que era o último jornal que ele estava apresentando e com crise de choro mesmo. Foi quando terminou o Repórter Esso? Às vezes fazia um silênciozinho e tal e continuava lendo, né? Mas foi muito emocionante. Poxa, que legal isso, Fausto. Vamos conferir esse áudio. Alô, alô, Repórter Esso, alô? Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. E atenção, durante 27 anos o Repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o Repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu Repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Impressionante, né? Impressionante. Aliás, cheio de emoção, né? Aliás, fazer televisão e fazer a televisão nesse tempo deve ter sido muita emoção mesmo na sua vida, né? Era. A gente fala aí comumente que a televisão era gerida a carvão, né? É mais ou menos isso. É verdade. E antes de nós, antes de 60, né? Quando a televisão foi inventada, e havia programas ao vivo, né? As garotas propagandas faziam ao vivo. Idalina de Oliveira. Idalina, tantas outras. E dava sempre alguma encrenquinha, sempre havia. Sempre dava, né? Ao vivo e não tinha como corrigir, né? Que entrou pro folclore teleteatro ao vivo, né? Teleteatro, tinha teleteatro ao vivo. Que é o primórdio da novela, né? Não se tinha não fazer o teleteatro, né? Agora, sabe o que mais me impressiona no senhor, que me encanta? Porque é o seguinte, o senhor podia falar assim, tem aquela conversa assim, no meu tempo que era bom, quando eu fazia televisão. E o senhor não, o senhor olha pra frente e fala assim, eu vou fazer uma web TV. É isso que é interessante, né? Já é uma realidade, foi um lançamento, né? Exatamente. Tá cheio de gente e chama TV Êxito. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um êxito. É um êxito, é verdade. Mas é interessante, porque geralmente a tendência de quem de repente trabalhou com um instrumento desse é dizer, olha, eu quero ficar olhando para trás. Não, aquilo lá funcionou, não funciona mais. Né? Não, o passado foi muito bom, mas o presente está melhor ainda. É verdade, é verdade. É muito interessante. É verdade. Quanta coisa bonita e quanta coisa da televisão, mas eu queria perguntar sobre um outro assunto aqui que me chamou muita atenção, sobre quando o senhor trabalhava com a questão da inserção mesmo, quase que social das pessoas, da Ana Luísa dos Anjos Garcês, que é uma maratonista da FEBEM, né? Minha afilhada. Que interessante. Logo que cheguei à secretaria, eu estava vendo um programa de televisão e vi uma reportagem com a Ana Luísa. Sei. Era uma menina de rua que começava a correr, etc. E eu pedi para a assessoria localizar a Ana Luísa e ela foi conversar comigo lá na secretaria. Sei. Eu arrumei, propus a ela que ficasse com a gente lá, ela passaria a morar nos alojamentos da secretaria e foi isso que foi feito. Ela teve tratamento psicológico, dentário, tudo que foi preciso, treinador.
E aí ela começou a correr mesmo para valer, ela tinha 36 anos. Olha, tinha idade já. Ela é maratonista hoje, ela correu em Tóquio, Nova York, está indo agora para o Peru esses dias. Que coisa interessante. Então, totalmente recuperada. Essa menina teve todo tipo de problema. Ela foi moradora de rua? Ela foi moradora de rua, droga, furtava. Olha, ela sempre declara isso. E um exemplo, né? Então, FEBEM, por exemplo, quando eu fazia visita na FEBEM, mesmo estando na Secretaria Municipal, ela ia comigo, porque ela fala a mesma linguagem deles. Que interessante. Então eu conseguia chegar perto deles... Por causa dela. Por causa dela, entendeu? Muito interessante. Deu para fazer um trabalho, por causa dela também, um trabalho significativo. Isso é bom. E dá uma gratificação pessoal também, né? Eu acho uma pena até... Hoje a Ana Luísa está com 50 anos. Sei. E está correndo, como antes. Olha que interessante. E ela está sendo muito mal aproveitada. Ela deveria ser aproveitada novamente, entendeu? Olha que coisa. Pelo governo municipal, estadual. Olha que beleza, nós conversamos com o Fausto Camunha, né, que trouxe pra gente tanta riqueza da televisão, do jornal, da cultura, de esporte. Um homem eclético, isso que é realmente um homem eclético, né? É verdade. Muito obrigado, viu, pelo convite. E eu também aguardo vocês de novo lá no Gente que Fala. Gente que Fala. Lógico, um prazer pra gente, né? Vamos sim, isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Imagina, o prazer foi nosso e a gente agora vai para algumas notícias de Brasília. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Está pronto para ir para a votação na Comissão de Constituição e Justiça, que é a última comissão que a gente tem lá na Câmara, um projeto de minha autoria que é o selo Árvore do Bem. Esse projeto ele visa dar um selo para aquele município que conseguir a meta de uma árvore por habitante dentro do município e da área urbana do município. Com isso, o município ele vai ficar apto e vai ter preferência na obtenção de recursos de infraestrutura, habitação, saúde e assim por diante. É uma forma da gente incentivar o verde nos municípios do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e esperamos você na próxima semana.